Amém, meus irmãos? Antes de lermos a palavra do Senhor, eu queria perguntar para você. Se você tivesse, olha para cá, meus irmãos. Se você tivesse, a partir de hoje, um anjo chegasse para você e dissesse assim: olha, você só tem algumas horas de vida, porque eu vou te levar. Eita glória, olha aí. Aleluia. Quem sabe que é amado e está salvo vai falar isso, né? Se você soubesse que teria algumas horas de vida, eu pergunto para você: o que você faria? Com quem você falaria? E o que você falaria, meus irmãos? Por que eu estou fazendo essas perguntas, né? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto do capítulo 17 do Evangelho de João. Basicamente aqui, Jesus está a horas dele ser crucificado. Ele está a horas. Aqui, esse capítulo 17 é uma oração que Jesus faz. E vou falar para você, é a oração, presta atenção, é a oração mais profunda, é a oração mais longa e é a oração mais detalhada que Jesus fez. Ele ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6. E vós orareis assim: Pai nosso que estás nos... Só que, olha só, Jesus mesmo, ele não fez essa oração. Mas ele ensinou. Mas aqui você vai ter a oportunidade de ouvir, de ver o Senhor Jesus orando. Alguns comentaristas, eles chegam a dizer o seguinte, que João capítulo 17 é o santo dos santos do Evangelho de João. Por que o santo dos santos? Porque é o ápice. É muito profundo. É como se o Espírito Santo, meus irmãos, abrisse a cortina e fala para você: ei, vem para cá, porque eu vou te mostrar o Filho falando com o Pai. Meu Deus do céu. Sabe, meus irmãos, homens de Deus ficaram impressionados com essa oração que você vai ver aqui. Um teólogo chamado Philip Melanchthon, ele disse assim, que nunca houve uma voz mais sublime, nem no céu, nem na terra, do que a de Cristo nessa intercessão. Então eu quero que você pense, aqui está a oração de Jesus. Jesus vai estar orando. Agora, a questão é o seguinte: por que isso é importante, Luiz? Pergunta para mim para eu beber um pouquinho de água. Pergunta de novo, vou beber só mais um pouquinho. Aleluia. Por que essa oração é importante, meus irmãos? Porque você não vai ver apenas Jesus orando. Você vai ver Jesus orando por você. Por você aqui hoje. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava intercedendo, orando por você. Lembrando que nessa oração, presta atenção, aqui, antes dessa oração, ele estava com os discípulos, ele lavou os pés de Judas, ele lavou os pés dos discípulos, ele estabeleceu a ceia do Senhor, o cálice, o pão, né, o vinho, estabeleceu a nova aliança, e aí ele prega um longo sermão sobre o servir, sobre eles não ficarem preocupados, porque ele ia enviar o outro Consolador. Jesus dá uma série de detalhes. Só que depois dessa oração, é onde ele vai para o Getsêmani. É onde ele vai suar sangue. Em seguida, ele vai ser preso, ele vai ser colocado na prisão. No outro dia, de manhãzinha, ele vai ser crucificado. Beleza? Então, eu estou falando isso aqui para você saber que essa oração é uma oração, talvez, a mais importante da Bíblia. É a oração chamada de oração sacerdotal. Amém, meus irmãos?
Quantos querem ouvir e ver agora essa oração, amém? Então eu vou ler com você todo o texto. Todo o texto, né? Toda a oração. É do versículo 1 até o versículo 26. Isso mesmo, amém? Vamos lá? Preparados? Se você está com a sua Bíblia, se for na revista atualizada, aí você acompanha. Se não, você vai se confundir. Então é melhor você ver aqui. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a terra, sobre a carne, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. E verdadeiramente conhecem que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Eu os enviei ao mundo. Verso 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam também santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Em outras palavras, aos irmãos que estão lá na videira assistindo o culto. Aleluia, por intermédio da sua palavra. Verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Verso 26, o último verso.
eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia, amém? Se você nunca leu um capítulo da Bíblia inteiro, você acabou de ler agora. Aleluia, meus irmãos. Então, nessa oração, é uma oração que Jesus, você já entendeu todo o contexto, ele ora por 3 grupos de pessoas. Diga, 3 grupos de pessoas. E nessa oração por esses 3 grupos de pessoas, ele vai dar 3 ênfases. Diga, 3 ênfases. Então é isso basicamente que nós iremos ver nessa oração. Jesus orando por quantos grupos de pessoas? 3. E Jesus dando quantas ênfases? 3. E a primeira ênfase que nós vemos aqui nessa oração, ou melhor, o primeiro grupo de pessoas, a primeira pessoa que Jesus ora aqui, é a oração por si mesmo. Diga, Jesus orou por si mesmo. No versículo 1, está claro isso, diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então você vê, do verso 1 até o verso 5, Jesus orando por si mesmo. Então, preste atenção, meus irmãos. Jesus não começa orando, é interessante que Jesus não começa orando pelo mundo. Jesus não começa orando pelos discípulos. Jesus começa orando por si mesmo. Eu sei que isso parece estranho para você. Porque o que a gente ouve é, para primeiro você pensar no outro. Pensa no outro em primeiro lugar. Mas aqui nós vemos um princípio poderoso. Jesus orou por si mesmo antes de orar pelos outros. Não sei se você está entendendo onde eu vou chegar. Por quê, meus irmãos? Isso é importante. Porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode servir de forma saudável se ele não estiver cheio da vida de Deus. E aqui Jesus não era egoísta. Não, Jesus não era egoísta. Ele era totalmente dependente de Deus. No verso 5 ele vai dizer: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Fala isso no verso 5. Ou seja, Jesus sabia que para cumprir a obra até o fim, ele precisava da glória do Pai sobre a vida dele. Era uma oração de dependência. Agora eu pergunto para você, agora eu vou aplicar na sua vida. Se Jesus, que era puro, que era perfeito, que era Deus também, Filho de Deus, sem pecado, ele precisou orar por si mesmo, eu pergunto para você, será que isso é diferente para nós, meus irmãos? Será que você precisa também orar por si mesmo? Então, deixa eu te perguntar, filho. Quantas vezes você tem lembrado de orar por si mesmo? Sabe, nós vivemos no mundo da correria. E principalmente aqui os irmãos da videira, irmãos, os irmãos aqui são servos. Estão sempre servindo outros, sempre abençoando outros, sempre liderando outros. Mas a pergunta é, você tem orado por si mesmo? A gente está tão acostumado a servir outros, a trabalhar para outros, a orar por outros, que a gente esquece de nós mesmos. E aí você acaba como Marta. Marta, ela ficava preocupada, inquieta com muitas coisas. Jesus estava lá na casa e Marta queria servir, sabe? Ela ficava atormentada. Eu estava servindo aqui ontem na imersão, eu me vi como Marta, preocupada, atormentada. Eu ficava procurando coisa, para servir, Mas amém, eu estava servindo, era minha função, amém? O servo tem que estar isso. Eu falei para a Maiara ontem, para a Maiara e Gabi. Cadê Gabi? Sabe, estou cheio de energia, Cheio de energia, é igual os irmãos, os homens que foram ser escolhidos por Gideão. Então eles bebiam água assim, Aqueles que
mergulharam na água que estava com sede, Deus disse, sai. Então o servo é esse, o servo, né? Ele serve, mas olha, procurando problema para resolver, amém? E olha só, isso aqui vai para você. Irmãos, tem uma coisa que atormenta o servo, é você ficar lá em pé na porta, enquanto ele está lá. Eu descobri isso ontem, Mayara. Ai, meu Deus do céu. Então ajuda os irmãos, não fica lá em pé na porta se você não está servindo, amém? Mas aí, por que eu estou falando isso, irmãos? E aí, o que acontece, né? Então, muitos irmãos, né, servem aqui na igreja, servem, tipo Tiaguinho, Cátria, né? Toda semana eles estão aqui no louvor. Só que aí, o que acontece? Muitos irmãos, mesmo quando eles não estão servindo, eles não conseguem sentar para ouvir, para receber a palavra do Senhor. Que eles estão acostumados a só se doar. Não vou falar não, porque senão vai expor. Mas eu tirei o irmão de um lugar, aí ele saía, mas ele ia para a porta, ficava lá, servindo na porta. Irmão, vai sentar, vai ouvir a palavra, vai receber do Senhor, irmão. Mas a pessoa está tão acostumada a servir outros. Isso é bom, amém, meus irmãos? É bom. Mas eu vou te falar, tem uma parte melhor. É a parte de Maria, de estar aos pés do Senhor. E Jesus fala para você, ô fulano, fala seu nome aí, como é seu nome? Porque tu anda inquieto e preocupado com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, filho. Então, meu querido, você precisa orar por si mesmo, assim como Jesus fez, amém? Você tem orado por você? Acho que Mayara lembra também, a gente foi para Goiânia, eu, minha esposa, Mayara. Aí, no avião, Mayara, não sei se você lembra da vozinha do piloto, é copiloto, aeromoço, nem lembro. Se caso houver despressurização, vai cair umas máscaras, e quando cair, coloca primeiro em você. Você vai colocar em quem primeiro, meus irmãos? Em você ou no seu filho? É em você. Eu sei que isso parece egoísta. Só que se você vai colocar em outra pessoa e você desmaia ali, aí pronto, né? Morre os dois. Apesar que queda de avião, né? Não tem muito o que fazer não. Mas enfim, parece egoísta. Mas trazendo para o lado espiritual, é a mesma coisa. Se você não cuida de si mesmo, se você não ora por si mesmo, se você não rasga o seu coração diante do Pai, como que você vai cuidar de outros, filho? Como que você vai cuidar de outros? Por isso que Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Mas o que é primeiro aqui? Tende cuidado de quê? Ti mesmo. Fala para o teu vizinho, diga, cuide de si mesmo. A ordem é, primeiro você cuida de ti, porque se você, olha só, presta atenção. O que Paulo está dizendo aqui? Cuida de ti mesmo. Por quê? Porque se você fizer assim, o que vai acontecer? Qual que é a consequência? Você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, meu querido, eu pergunto para você, você tem cuidado de si mesmo? Você tem colocado a sua vida diante do Pai? Ou você é aquela pessoa que vive de atividade em atividade, de trabalho, correria, lá, aquela correria, aquele estresse, e aí o TDAH, a ansiedade aumenta? Ou você é aquele que rasga o seu coração diante do Pai? Pai, como Jesus orou, meu irmão, no primeiro verso, João capítulo 17, Pai, interessante que não foi Senhor, foi aquela oração íntima, meus irmãos, Pai. Então eu pergunto, você tem colocado suas dores, suas dificuldades, sabe, seus pecados, suas tentações, você tem colocado diante do Senhor e dito, Pai, me ajuda, me fortalece. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te nutrir, Ele vai te dar vida, Ele vai te encher. E quando você sair do seu quarto, meu irmão, aí você vai jorrar agora, como uma mulher samaritana, você vai transbordar da vida de Deus. Aleluia! Não sei se você está entendendo, mas o Pai te chama para um relacionamento com Ele. O Pai está te chamando hoje para um relacionamento com Ele, meu irmão. Aleluia! Oh, Senhor! Traz revelação dessa verdade. Porque se nós ficarmos, irmãos, só servindo, sabe o que vai acontecer? Você vai se esgotar. Você vai se esgotar.
Você não vai estar sendo nutrido. Mas eu creio que o Senhor vai te dar revelação nesta noite e você vai abrir o seu coração, rasgar o seu coração para o Pai. Amém? Então repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu decido hoje cuidar da minha alma diante de Ti. Diga: me ajuda a orar por mim mesmo. Diga: a buscar a Tua presença diariamente. Aleluia. Amém, meus irmãos? Não é sobre obrigação, não é isso. Você não tem obrigação de nada. Só que a questão é o seguinte: quando você fica sem comer, digamos de manhã, você fica lá, faz um jejum intermitente, né, Léo? Léo ali é o cara da dieta. Aí quando chega meio-dia, aí você fica acusado porque não comeu de manhã? Você fica se sentindo culpado. Ai, meu Deus, não comi de manhã. Ai, que raiva. Meu Deus do céu, é assim que você fica? Quando chega o horário de almoço, como é que você fica? Ai, eu quero comer, preciso comer. Meu Deus do céu. Sabe qual é a melhor parte do jejum? É quando acaba. Ai, Jesus, é maravilhoso. Você pode, fazer dieta cetogênica, a dieta dos 7 dias, enfim, a dieta de Marte. Pode fazer o que for. Mas depois de um jejum, meu irmão, você vai botar o pé na jaca e vai comer com vontade, que você está com fome. Só que a mesma coisa é o seu relacionamento com Deus. Então, não busquei a Deus hoje, vou ficar acusado? Não. Se você não buscou o Senhor, você vai sentir o quê? Fome. Oh, Senhor, eu preciso de Ti demais, Senhor. Ai, Jesus, preciso de Ti, meu Pai. Pai Santo. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Então essa foi a primeira oração que Jesus fez. Ele orou por si mesmo, amém? Mas o segundo grupo que Jesus orou, ele orou pelos seus discípulos. Diga: Jesus orou pelos seus discípulos. Lá no verso 6, Luan, diz assim, no verso 6, diz assim a palavra de Deus. Olha lá: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Pode passar, Luan, até o verso 9. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Verso 9, e a gente encerra. E por eles, olha lá, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, eita Deus, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então, vamos lá, percebe a ordem. Primeiro, Jesus ora por quem? Por si mesmo. Diga: eu preciso orar por mim mesmo. Diga: mas depois, eu preciso orar pelos meus irmãos. Eu pergunto para você tem orado pelos seus irmãos? Pensa, Jesus está a poucas horas da cruz, de ser preso. Meu irmão, Judas o traiu. E ele lavou os pés de Judas. E aqui está Jesus. Pedro vai negar. Tomé vai desacreditar. Todo mundo vai se espalhar, vai embora. Mas o que Jesus faz antes disso? Ora. Ora. Mas sabe o que muitas vezes nós fazemos, meus irmãos? Principalmente se você participa de uma célula. Principalmente aqueles irmãos que não respondem tanto. A gente reclama ao invés de orar. A gente reclama ao invés de orar, de interceder. Agora veja, que maravilhoso. Antes de Pedro negar, antes de Judas trair, antes de Tomé duvidar, antes que todos fugissem, Jesus orou por eles. Agora mais uma pergunta. Se Jesus, que é o Filho de Deus, toda a autoridade foi dada a ele, precisou, Maiara, orar pelos seus discípulos, eu pergunto para você, meu irmão, principalmente você que é liderança da igreja, líder de célula, será que você precisa orar pelos seus? Com certeza. Com certeza você precisa orar, né? Então, quantas vezes nós gastamos mais tempo reclamando das pessoas do que orando por elas? No contexto de casado, você tem orado pelo seu esposo, ou pela sua esposa, ou pelos seus filhos? Você tem orado por eles? E lá em casa eu não tenho nem como não orar. Porque eu criei um hábito com o Bernardo,
E aí quando eu esqueço, ele, pai, o senhor está esquecendo de orar. Eu digo, eita. Aí quando a gente vai dormir, aí eu sempre conto uma historinha. Aí quando conta a história, ele já vem com a mão. Pensa, pai. Aí eu, Deus te abençoe, filho. Ele, pai, a oração. Aí o pai, Deus abençoa a vida do meu filho, ele é um homem de Deus, guarda ele, Senhor. Sabe, orar por aqueles que o Pai nos deu. Qual foi a oração que Jesus fez em relação a ele? Aos discípulos. Para que Deus os guardasse, para que Deus os santificasse na palavra e para que Deus os unisse. Para que eles pudessem estar unidos. Deus uniu-os. Então, meus irmãos, não sei se você sabe. Reni, você pode pegar esse caderninho aqui? Por favor. Obrigado, Reni. Não estava planejado isso não, tá, irmão? Ó, esse caderninho aqui, ele é um caderno lacrado, né? Então, ele tem senha. Mas, meus irmãos, sabe o que tem nesse caderno? Uma das coisas que tem aqui, esse é um caderno de oração. Mas uma das coisas que eu faço questão de estar aqui é todos os líderes que a gente acompanha. Para estar orando por ele. Eu faço orações pelo que eles precisam individuais. Agora a pergunta é, Luiz, por que você ora? Sabe por quê, meus irmãos? Porque conselho não resolve muita coisa não, viu? A gente dá conselho, o irmão não faz. Aí o que você tem que fazer? Ô, Pai Santo. Aí tem que orar, meus irmãos. É dependência também de Deus. A mesma coisa é seu filho. A mesma coisa é sua esposa, filho. Não vai mudar pela sua força, pelos seus conselhos. Você vai ter que fazer o quê? Orar, diga orar. Orar, meus irmãos, orar. E Jesus orou. Então, você pode até ensinar, aconselhar. Mas, se você não orar, meu irmão, não muda. Não muda. Mas é maravilhoso quando a gente ora. Aí, e aí, fulano, como é que está aquele pedido lá? O graças a Deus se realizou. Aí você vai lá com a canetinha, aleluia. Aí você vai lá e marca. Psst, feito, glória a Deus, Senhor, o Senhor respondeu a oração. Amém, meus irmãos? E a glória vai toda para Deus, não foi o seu bom conselho. Eu confesso para você, eu me decepcionei esses dias. Me decepcionei. Porque assim, ao longo desses anos na videira, acumulei muito conhecimento. Na palavra de Deus, seminário, curso, enfim, livros. Acumulei muito conhecimento, pastor Cabral. Só que o que acontece? Aí você vai aconselhar o irmão, não funciona. Eu disse, meu Deus, por que danado eu estudei, Jesus? Não funciona. Se Deus não fizer, se Deus não abrir a mente, trazer a revelação. Por isso que eu oro todo início de culto com você. Senhor, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que se transforma. Porque se você não abrir, se Deus não fizer, eu vou estar pregando em vão, meus irmãos. Amém. Então diga, eu preciso orar por mim mesmo. Mas eu também preciso orar pelos outros. Aleluia, glória a Deus. Diga assim, Senhor Jesus. Diga, eu decido hoje orar pelos meus. Amém? E por último, nessa primeira parte, primeiro Jesus orou por si mesmo, depois Jesus orou pelos seus discípulos, mas Jesus também orou pela igreja futura. Jesus orou por você que está aqui hoje. Porque no verso 20 vai dizer o seguinte: e não somente rogo por estes, mas também por aqueles. Vamos dizer juntos, meus irmãos? 1, 2, 3 e... Não rogo somente por estes, mas também por intermédio da sua palavra. Veja, Jesus estava vendo você há 2000 anos atrás. Jesus estava vendo você. E aqui é o clímax. Aqui é o clímax. Por quê? Porque ele ora por si. Até aí tudo bem. Beleza, Jesus. Amém. Aí ele ora pelos discípulos. Aleluia, Jesus. Mas orar por aqueles que viriam a crer, irmão. Aí é o clímax. É o máximo. É a máxima. Então, eu quero que você entenda isso. Jesus orou por você há 2000 anos atrás. Seu nome já estava escrito. Porque você já foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu vou falar aqui para você. Se você está aqui nessa noite, olha para cá. Se você está aqui nessa noite
e ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, você não está aqui por acaso. Se você está aqui, eu quero te falar, você foi escolhido e nem sabe. Meu Deus do céu, você é escolhido e nem sabe. Uma hora ou outra, seu coração vai se derramar e dizer, meu Deus do céu, é isso, era isso que eu precisava, era do Senhor. Ele me escolheu há 2000 anos atrás, meus irmãos. 2000 anos atrás, e isso é maravilhoso, porque naquela noite, na noite de luta, na noite de pressão, Jesus estava orando por você. Agora, sabe o que é mais impressionante? É que ele não parou lá. Ele continua orando hoje, meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 8, verso 33, ele vai dizer o seguinte, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34, quem os condenará? Olha só, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, vamos lá, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também Jesus Cristo está lá no céu ainda intercedendo por você. Aleluia! Oh, Jesus do céu! E lá em Hebreus capítulo 7, verso 25, vai dizer assim, olha, por isso também pode salvar totalmente, diga totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo de vez em quando. Diga sempre. Agora fazendo o quê? Vivendo para sempre para quê? Interceder por eles, meu irmão, que verdade gloriosa e poderosa. Se fosse eu orando, se fosse o pastor orando, aí, meu irmão, você poderia até duvidar, você poderia até temer. Mas deixa eu falar para você, lá nos céus, à direita de Deus, está o Senhor Jesus intercedendo e orando por você diante do Pai. Por isso que não tem mais medo. Por isso que eu falei, se o Senhor dissesse que você vai morrer hoje, a irmã falou, glória a Deus. Por quê? Porque ela está nas mãos do Pai e ninguém as arrebatará da mão dele, meu irmão. O Senhor Jesus está nos céus intercedendo por você todos os dias, continuamente, para sempre. Isso te dá segurança. Aleluia. Se ninguém da igreja orar por você, eu quero dizer para você, tem alguém no céu orando. Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, que você pode ter segurança na sua salvação. Por isso que você pode ter segurança na sua salvação, porque não é eu orando. É o Senhor Jesus. E Ele vai confirmar, Ele vai firmar você. Ele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia da vinda dEle, meu irmão. Você está guardado. Ah, Luiz, e se eu pecar? É verdade, você pode pecar, mas Ele não peca. E se você pecar, você tem um advogado fiel nos céus. Ah, Luiz, mas eu sou infiel, talvez. Mas Ele permanece fiel. Ele começou a boa obra em você e Ele vai completá-la, meu irmão. Talvez você tenha andado errado, pecando por aí, mas o Senhor vai te trazer de volta com laços de amor, porque Ele começou, Ele está intercedendo por você e Ele vai completar a obra dEle na sua vida. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Por isso que Ele disse, ninguém pode arrebatar das minhas mãos você, filho. Por isso que nós cremos que uma vez salvos. Por quê? Porque é Luiz que está orando por você? É Luiz que está segurando na sua mão? Não, é Ele, filho. Por isso que isso te dá certeza, isso não te dá alegria, não te dá paz. Não dá vontade de você sair correndo e dizer, aleluia, aleluia. Sabe, eu saí de casa hoje, eu digo, Senhor, é hora de se divertir. Aleluia, essa é a vida cristã, meu irmão. Por quê? Não tem mais acusação, não tem mais condenação. Nós fomos resgatados, nós fomos, irmãos, amados, somos protegidos pelo Senhor. Aleluia. Por isso, meu irmão, não tenha medo do futuro. Não tenha medo de qualquer governador, presidente, quem quer que entre. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do julgamento. Porque você tem um advogado lá nos céus. Imagina que você tivesse um advogado, só que esse advogado, ele nunca perde uma causa. Ele nunca perde uma causa. Esse advogado sempre ganha, amém?
Eu pergunto para você, você ia ter medo de que alguém fizesse uma acusação contra você? Lembra que é impossível esse advogado perder a causa. Você teria medo de alguém dizer, você roubou. Você fez alguma coisa errada. Você cometeu algum crime. Só que o advogado, ele não perde nenhuma. Você ia ter medo? Você ia andar com mais segurança, sim ou não? Sim, você ia andar com mais segurança, com mais fé, com mais paz. Por quê? Porque não importa o que aconteça, o seu advogado sempre ganha a causa. Eu não sei se você está entendendo, mas tem um advogado lá em cima no céu, dizendo para você, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, se você porventura pecar, saiba que você tem um advogado lá no céu para te perdoar e purificar todos os seus pecados. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Oh, aleluia, meus irmãos. Repita assim comigo, diga, Senhor Jesus. Diga, eu creio que o Senhor intercede por mim. Diga, eu creio que eu estou seguro nas tuas mãos. Diga, eu creio que nenhuma acusação pode me separar do teu amor. Diga, eu creio que a minha salvação é eterna, porque o meu Salvador vive para sempre para interceder por mim. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Oh, meus irmãos. Então, concluímos aqui a primeira parte. Eu queria chamar já a Catherine aqui para o teclado, porque agora a gente vai para a segunda parte. Então, a primeira parte dessa oração foi que Jesus orou por 3 grupos de pessoas, Na verdade, ele não era um grupo, que era um. Então, ele orou por quem? Primeiro, por quem? Depois, ele orou por quem? Pelos discípulos. E depois, ele orou por quem? Diga, por mim. E continua orando, amém? Ele não só orou naquele dia, ele continua intercedendo. Meu Deus do céu. Oh, Deus, da revelação. Mas agora, nessa última parte, nós vamos ver 3 ênfases que Jesus dá nessa oração. 3 ênfases, diga 3 ênfases. E a primeira ênfase que Jesus dá é que a vida eterna é a vida eterna que se expressa no amor incondicional do Pai. Essa é a primeira ênfase nessa oração. Jesus vai mostrar que a vida eterna, ela se expressa no amor incondicional do Pai que está nos céus. No verso 3, João capítulo 17, verso 3, diz assim. Preste atenção, filho. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Oh, Jesus. Olha isso, o amor incondicional. Então veja, meus irmãos, o que é a vida eterna? A vida eterna, olha para cá, não é viver apenas para sempre. Não é só isso. A vida eterna é sobre relacionamento. A vida eterna é sobre você conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é você conhecer a Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, agora pense nisso. Pense nisso. Sabe, o Senhor Jesus está falando aqui para você que você é completamente amado. Coloca no verso 23. Verso 23, Luan. E depois o 26. Diz assim, ó. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes. Os amastes. Presta atenção. Como também amastes a mim. Oh, meu irmão. Presta atenção nesse negócio. Vamos ler novamente. Olha só. Vê só a parte B aqui, ó. O mundo conheça que tu me enviaste e os
amastes. Agora, como que Deus amou? Como que Deus amou você? Aí agora aqui é o escândalo da graça. Como também me amaste, ou amastes a mim. Meu irmão, você consegue entender isso? Uma coisa é Deus amar Jesus. Amar Jesus, que é perfeito, que é puro, que é o seu Filho unigênito. Outra coisa, irmãos, é Deus amar você como Jesus. Como filho dele. Você que é frágil, você que é carne, você que é egoísta, você que tem uma carne. Se você não se acha assim, irmão, você precisa botar um espelho bem grandão. Você é um coitado, mas nós somos falhos, carnais, né? Poderia dizer pecadores, pecamos, erramos, mas mesmo assim o Pai decidiu te amar do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Isso é o escândalo do Evangelho, meus irmãos. Deus não apenas perdoa, sabe? Ele não apenas te ama, Ele te ama como amou a Jesus Cristo, seu único Filho, verdadeiro, meu irmão. Oh, Jesus, que precioso, meus irmãos. E a Bíblia diz, lá no João capítulo 10, verso 29, diz assim, olha, presta atenção. João capítulo 10, verso 29, diz assim, ó, aquilo que o Pai me deu, preste atenção, aqui Jesus está falando de pessoas, de você, diga de mim. Aquilo que o Pai me deu, em outras palavras, você, olha para esse texto, aquilo que o Pai me deu é maior do que, oh meu Deus do céu, vamos ver o anterior, para você entender, olha só, o anterior, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, você, jamais perecerão, oh, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, da minha mão. Aí no verso 29 ele vai dizer, olha, verso 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. É óbvio, a gente não tem pregação coach aqui para dizer que você, sabe, é aquela pessoa maravilhosa, extraordinária, blá, 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 blá. Não. Você é aquilo que eu falei anteriormente aqui. Se colocar um espelhão bem grandão, você vai ver. Mas mesmo assim, você foi o maior presente que Deus deu a Jesus. É maior do que tudo. Você tem noção do grande amor de Jesus por você, meu irmão? E eu pergunto, você que está aqui, sabe, como é que você não se rende a esse amor? Como é que você rejeita esse amor? Não, filho, o Pai está te chamando hoje, sabe? Vem para os meus braços. Vem para esse amor incondicional. Você consegue ver a grandeza disso? Isso é o escândalo do Evangelho. Você é amado por Deus da mesma forma que Deus ama Jesus. E quando você se sente amado pelo Senhor, aí o seu devocional não se torna mais peso, não se torna obrigação, se torna uma necessidade, se torna igual você comer. Você necessita, você precisa, é pela graça, é pelo favor. Amém, meus irmãos? Então diga assim comigo, diga, eu creio que a vida eterna já começou. Diga, eu creio que o Pai me ama da mesma forma que ama Jesus. Diga, eu rejeito agora todo medo e insegurança. E diga, eu decido viver a cada dia mergulhado totalmente nesse amor incondicional do Pai. Aleluia! Primeira ênfase foi essa, a vida eterna se expressa no amor incondicional. Segunda ênfase, a unidade é fruto da glória de Deus para o alcance dos perdidos. No verso 20, diz assim, não rogo somente por estes. 17, Luan, perdão. Na oração de Jesus, João capítulo 17, verso 20. Diz assim, até o 21, verso 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Verso 21. A fim de que todos sejam, diga um, vamos ler juntos, 2, 3 e... A fim de que todos sejam, e como és em mim e eu em ti, também sejam eles
para que o mundo creia que tu me enviastes. Então perceba a ordem da oração aqui, as ênfases, né? Primeiro, Jesus ele vai falar que a vida eterna ela se expressa pelo amor incondicional. Mas depois, Jesus ora aqui pelos discípulos, declarando que o propósito da unidade, meus irmãos, o propósito de andarmos unidos é a salvação dos perdidos. O propósito da unidade é a salvação dos perdidos. Ou seja, o que atrai os de fora não é um culto mega, super, hiper organizado. Não é estrutura. É a unidade. Porque Jesus disse, sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando somos unidos, as pessoas vão querer vir para saber o que está acontecendo. Amém? E a palavra do Senhor diz, Salmo 33, verso 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Então, meu querido, unidade, o propósito da unidade é a salvação dos perdidos. Unidade. Assim como tu, ó Pai, e eu somos um, que eles sejam um em nós, sabe? Para que o mundo creia que tu o enviastes. Mas eu pergunto para você, você tem vivido em unidade no meio da igreja? Você sabe o que é unidade? Existe a diferença entre união e unidade. Deixa eu dar um exemplo para você do agricultor, né? Ele planta lá a batata inglesa. E aí, não sei se você já viu um pé de batatas, mas a batata ela fica na terra, dentro da terra, né? E quando ele puxa, vem várias batatas conectadas, porque são basicamente raízes. Então, só que aquilo ali não é unidade, aquilo é união. Porque tem batatas maiores do que outras, tem batatas que são mais ásperas do que outras. Tem batatas que são mais bonitinhas, outras batatas são mais, sabe? Enfim, e aí o agricultor arranca, coloca dentro do saco, estão juntas ali. Diga, mas isso ainda não é unidade. Agora, quando chega em casa, a dona de casa, a mãe de família, chega lá, pega as batatas, lava, coloca na água, coloca no fogo, aí vai esquentar. E aí depois ela vai tirar a casca. Depois vai pegar uma batata na outra e vai amassar. Que vai se tornar o que, meus irmãos? Purê de batata. Aí agora, dá para distinguir mais agora de uma batata da outra? Tem como separar uma batata da outra? Pronto, isso é unidade. Isso é o que Deus espera de nós como igreja. Nós somos um em Cristo Jesus. Não somos chamados para causar divisões. Sabe, divisões, misericórdia. Nós somos um, temos uma só visão, um só propósito, um só foco. Ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Quem está comigo nessa, diga amém. Diga, eu decido viver em unidade com os meus irmãos. E por último, meus irmãos, para a gente ir para o final, a última ênfase que Jesus dá, está lá no verso 12. Eu contei toda essa pregação, preguei até aqui, para chegar nesse ponto, que é o ponto assim, o máximo, a ênfase máxima que eu queria dar aqui para você. Por isso, presta atenção agora, meus irmãos. A terceira ênfase, veja só o que Jesus diz. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Vamos ler todos juntos? Diga aí, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, aqui falando de Judas. Mas preste atenção aqui, ó. E nenhum deles se perdeu. Só os homens, diga, nenhum deles se perdeu. Só as mulheres. Os dois agora. Nenhum deles se perdeu. E aqui, meus irmãos, a ênfase que Jesus dá aqui, que é a mais importante aqui para nós no contexto, é guardar, proteger e não perder os perdidos de dentro. Diga, guardar, proteger e não perder os perdidos de dentro. Luiz, tem perdido dentro da igreja? Tem. Meu Deus do céu.
Presta atenção, aqui Jesus está concluindo o seu ministério. Aqui é um relatório final que ele está passando para o Pai. Pai, estou concluindo aqui, a minha hora é chegada. E eu queria falar para o Senhor, Pai. Aquele que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Exceto Judas. Para que se cumprisse essa escritura. Porque se nem fosse por isso, até Judas tinha sido salvo. Jesus está passando o relatório. Nenhum deles se perdeu. Estava ali no grupo de Jesus. Então, a ênfase que Jesus dá aqui é guardar, proteger e não perder os perdidos de dentro. E quem que são esses perdidos de dentro? Existe alguém perdido dentro? No nosso meio? Existe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Porventura, na sua célula, aquele irmão que era bem avivado, bem animado, de repente o irmão sumiu e você não sabe mais onde ele está? Tem alguém? Você já passou por isso já? Aquele irmão que era animado na célula, era uma bênção, estava no meio, e aí um irmão sumiu. Se perdeu e você não sabe. Eu não estou falando que ele se perdeu porque foi para outra igreja, não é isso. Mas ele saiu, está aí fora. Está aí fora. Está perdido. Existe ou não existe? Existem aqueles que estavam conosco no culto, recebendo da palavra, levantando a mão, sabe, recebendo oração, cheio do Senhor. E de alguma forma ele não está mais aqui com você. Talvez tinha um banco predileto dele, estava lá. Tinha ele aqui e ele não está mais. Perdido dentro da casa. Perdido dentro da casa. Mas deixa eu te falar, meu irmão. O desejo de Deus é não perder nenhum. Diga, o desejo de Deus é não perder nenhum. Nenhum. Sabe, a missão da igreja é a mesma que Jesus. É buscar e salvar o perdido. Óbvio, nós não temos poder de salvar ninguém. Temos de pregar. Mas deixa eu te falar, meu irmão. Existe uma missão que talvez seja a principal. É não deixar escapar os que entraram dentro de casa. É proteger, é guardar, é não perder. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz, lá em João capítulo 13, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, preste atenção, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Vamos ler só essa parte aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus Cristo amou até o fim, meus irmãos discípulos. Ele amou Judas até o último minuto. Se alguém te traísse, te levasse para a cadeia, ou para você morrer, e você soubesse antecipadamente, e você encontrasse com essa pessoa, sabendo que você vai ser preso e morto, e você sabendo que foi aquela pessoa quem te traiu, o que você faria? Você, sei lá, arrancaria a cabeça dela, né, brigava com ela. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou Judas assim e disse: amigo, oh meu irmão, ele amou até o fim. Aleluia. Quando Pedro negou, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus olha para trás e ele fita os olhos em Pedro. Pedro negou 3 vezes, mas Jesus olha. Não é um olhar de condenação, mas é um olhar, sabe, de amor. Ele olha e Pedro se entristece profundamente. E quando Jesus ressuscita, ele manda uma mensagem pelo anjo, né? Olha, diz aos discípulos e a Pedro que eles me esperem na Galileia. Sabe, talvez você tenha pecado essa semana. Talvez você tenha pecado um pecado grotesco, tenha traído Jesus, tenha negado ele como Pedro, meu irmão. Mas Jesus chama você de amigo hoje. Ele te ama até o fim. Oh, meu irmão, tem segurança maior do que essa? Jesus te ama até o fim, filho. Ele ama até o fim. Esse é o coração de Deus, amar até o fim. Ele amou Judas, ele amou Pedro, ele amou Tomé. Ele não desistiu, ele insistiu, ele guardou, ele protegeu aqueles que estavam dentro da casa. E essa é a nossa missão também. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha esse mesmo coração. Lá em Gálatas capítulo 4, verso 19,
Diz assim: filhinhos, meus filhos, por quem, de novo, sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então Paulo sofria para a pessoa se converter. Aí depois sofria para que o irmão amadurecesse. Oh meu Deus, um homem de sofrimento. Amava até o fim, amém meus irmãos? E no 2 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: me gastarei, ou melhor, de boa vontade, ou seja, eu decido, João, sabe, eu decido, de boa vontade, me gastarei, e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Olha isso. Ele se gasta e se deixa se desgastar pelas almas. Porque, convenhamos, aqueles que dão mais trabalho na célula, aqueles que somem, aqueles que vão embora, que não dão notícia, qual que é a nossa tendência? Deixa para lá, não quer nada mesmo. Os apóstolos lá dizendo: eu vou me gastar e eu vou me desgastar, de boa vontade. Eu decido espontaneamente. Sabe, irmão, nós precisamos insistir com aqueles irmãos que estão afastados. Eu lembro que aconselhando um irmão, né, fazendo umas visitas a um irmão. Várias visitas. Aí eu cheguei: irmão, não sei o que eu faço com você mais, irmão. O que eu tenho que fazer para você voltar? Volta, irmão. Volta para a casa do Senhor. O que eu tenho que fazer? Me diga. Olha, eu estou orando por você, eu já enjoei por você. O que eu preciso fazer? Eu estou aqui visitando você. Volta. Esse é o coração de Deus, meus irmãos. É amar até o fim. E se eu não ver resultado, Luiz? É verdade, pode não ver, não tem garantias. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que trabalham para o Senhor não trabalham em vão. É contado. Então, meu querido, eu queria te dar uma missão hoje. Olha a sua célula. Isso não é só o líder, tá? É membro, é todos nós, somos parte da mesma família. Quem que você lembra que estava na célula e agora foi embora? Manda uma mensagem para ele, diga: irmão, você é amado, estou orando por você. Quando é que você vai voltar, filho? Interessante, né? A igreja do pastor Eibe, lá em Santarém. Uma igreja que tem 60 a 70 mil membros, né? Na cidade de Santarém. E várias igrejas, né? E perguntaram para ele: pastor Eibe, qual que é o segredo? Qual que é o segredo, pastor Eibe? Tem um crescimento tão explosivo. Ele disse: olha, tem alguns, mas o principal é que nós decidimos fechar a porta do fundo. Fechar a porta do fundo? Como assim? As pessoas que entram, a gente não deixa sair. A gente vai atrás do irmão. E quando ele, o que significa isso? Quando ele encontra um irmão na rua que saiu, né? Ele não trata como um ex-crente. Ele não trata como um ex-irmão. Ele não trata como um desviado. Ele trata como irmão. Oi, irmão, quanto tempo, saudade de você, meu irmão. Irmão, você é amado, meu Deus. Quando é que você vai voltar, meu irmão? Ele está com muita saudade. E a pessoa fica todo constrangido, né? Tá, meu Deus do céu. O pastor está me chamando de irmão, né? Esse é o nosso coração, filho. Sabe, as pessoas que entrarem na arca, depois que a família de Noé entrou na arca, o que foi que ele fez? Fechou a porta. Tinha porta além dessa? Não tinha porta não. Saiu alguém? O que é a arca? É a igreja. Então deixa eu falar uma coisa para você, resumindo. Tem que ser muito difícil. Nós temos que ser conhecidos como uma igreja que não desiste dos irmãos. Tem que ser muito, muito difícil para que alguém saia do nosso meio. Se o irmão faltou à célula, os membros, o líder, todo mundo, fala com ele, manda uma mensagem: irmão, cadê você? Saudade de você. Não responde, liga. Não, fala comigo, fala com o discipulador, fala com o pastor, pede ajuda. Mas ninguém vai sair do nosso meio. Se sair, tem que ser assim: Senhor, nós fizemos de tudo. E tem que saber o motivo por que saiu. Amém? Temos que ser conhecidos com isso, como uma igreja que cuida, que acredita, que insiste. Aleluia, meus irmãos. Portanto, chegou a hora, meus irmãos, de resgatarmos os perdidos de dentro. É hora de guardar, de proteger e não perder. Por isso eu gostaria que você ficasse de pé nesta hora. Queria chamar os irmãos do louvor. Nós iremos cantar uma canção agora ao Senhor.
Oh Espírito Santo de Deus. Repita comigo assim. Diga guardar, proteger e não perder. Vamos lá, mais forte. Diga guardar, proteger e não perder. Diga guardar, proteger e não perder. Vamos lá, mais forte. Diga guardar, proteger e não perder. Diga guardar, proteger e não perder. Luiz, até quando? Até o Senhor Jesus Cristo voltar, meus irmãos. Essa é a nossa identidade. Nós amamos até o fim. E que um dia possamos prestar esse relatório ao Senhor. Senhor, aquele que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Olha, aquele que saiu, Senhor, ele falou com a própria boca dele: eu não quero mais, não vem atrás de mim. Ele falou isso, Senhor, mas eu fui atrás, Senhor, eu insisti. Nenhum se perdeu, Senhor, aqueles que o Senhor me deu. Amém?